Oi, tudo bem? Vamos para mais uma pintura de paisagem. Eu vou riscar aqui a linha do horizonte. É como se fosse o chão aqui da minha paisagem. E vou riscar também duas montanhas. Veja que é bem para baixo do meio da tela. E agora eu venho com esse pincel de cerda natural. É o número 24. Começo pintando aqui com o branco. E com o mesmo pincel, antes do branco secar, eu já ponho amarelo limão. Ainda com o mesmo pincel, eu venho agora com o amarelo ouro. Veja aí. E o movimento do pincel é sempre na horizontal para essa pintura do céu. E aqui bem em cima eu ponho um pouco de vermelho e já ponho amarelo para não ficar muito vermelho, ficar assim mais alaranjado. Só uma isca de vermelho com o pincel ainda com amarelo. Eu faço assim algumas nuvens. Só uma isca de preto bem embaixo aqui. Esse é o pincel de pelo número 14.
Eu vou pintar as montanhas. Começo com marrom. Uma isca pouquíssima de preto, só para deixar um pouquinho escuro aqui embaixo na montanha. Só uma isca, tá certo, de preto. Em seguida eu continuo com marrom. E aqui mais em cima da minha montanha eu ponho branco para deixar mais claro essa parte mais de cima. Eu já lavei o pincel, agora vou pintar o sol. Eu faço um contorno aqui no lado esquerdo do sol, bem fraquinho, com esse pincel fino. Agora eu venho com o pincel de pelo, esse é o número 14, pode também ser menor também. Esse é um pincel de pelo chanfrado. E essa cor é o verde pinheiro. Eu pinto outro desse lado, menor um pouco, também um pouquinho mais distante. Agora eu pinto um maior,
e mais próximo. Agora eu venho com esse verde mais claro, esse é o verde musgo, pode ser também um verde parecido, e vou pintar aqui um menor, um cacto menor e mais distante de todos. Ainda estou com o mesmo pincel para ir mais rápido, mas pode ser um pincel mais fino. Pego aqui um pouco de preto e um pouco de marrom. Agora eu tiro o excesso, deixo o pincel quase sem tinta, só para fazer aqui alguns rabiscos aqui embaixo desses cactos. Pinto fraquinha algumas rachaduras no solo. Com esse pincel fino, redondo de pelo, eu deixo mais claro o lado do cacto que fica do lado do sol. Observe aí os detalhes. Com esse verde claro, esse é um verde musgo, e ao mesmo tempo eu ponho também um pouco de amarelo limão. Essa parte da tela já está seca, por isso eu posso apoiar o dedo midinho.
Com o mesmo pincel, eu deixo um pouquinho mais escuro o lado que não pega a luz do sol, do cacto. Veja aí, ponho um pouquinho de preto e um pouco de verde pinheiro. Faça assim uma mistura, observe aí. Eu faço uma mistura de preto, marrom, depois eu ponho também um pouquinho de branco. Faço assim uma mistura para fazer as sombras dos cactos. Essa sombra aqui tá mais próxima, eu deixo um pouco mais escura. Você que deseja fazer um curso online, tem o curso do Ricardo Alves embaixo do vídeo. Eu espero que você tenha gostado da pintura, da paisagem. Deixa seu like, se puder compartilha. Me ajude nesse trabalho. Abraço e até o próximo vídeo.